Com gripe, Olá, sinusite. internautas aqui da TV 61. Eu estou aqui com a socióloga Paula Regina Gomes. A Paulinha, como a gente conhece carinhosamente, ela é coordenadora, uma das coordenadoras, né, do coletivo Voz e Rua. E a gente veio aqui para conversar com ela sobre o coletivo, né, que tem uma história interessante, apesar de seu pouco tempo de existência. Mas a gente vai falar também, né, Paula, Isso, sobre. Eu vou até compartilhar aqui, para a gente já começar a nossa conversa. Aí está aparecendo aí, Paula. está aparecendo a campanha contra a discriminação social pelos direitos e pela vacinação da população em situação de rua. Exatamente. Então, começa a falar um pouco sobre isso, Paula. Sobre essa campanha que vocês estão desenvolvendo. A gente percebe que tem vários movimentos participando, né? São. Isso, é uma campanha em conjunta, né? Uma rede de segmentos da sociedade civil. E aí a gente conta com o Subverta, com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, com a Fronte DF, com a Renadir, com o coletivo Assédio no Trabalho Nunca Mais, com o Café Bolchevique, com a Rede Brasil Mulher, com a Partida DF e com a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, né, além do coletivo Voz e Rua. Como é que surgiu a campanha, João? A campanha, ela, na verdade, já era um pleito desde 2018, se eu não estiver enganada, num seminário que a gente fez no Centro Pop, em que a gente trabalhou com eixos temáticos, né, afetos à população em situação de rua, como segurança e defesa, direito à moradia, cidade, direito à saúde, questão de gênero, enfim, a questão da comunicação, e nessa ocasião a gente identificou que a narrativa com relação à população em situação de rua, geralmente as matérias que são veiculadas ainda eram muito negativas, né? Naquela época, então muito pejorativa, muito estigmatizante. E de lá para cá, essa situação, na verdade, só foi piorar. Né? Se você for dar um Google e observar as matérias que tem a população em situação de rua, a maioria criminaliza a rua, a maioria estigmatiza, criminaliza. Então, é um discurso muito discriminatório, né? Um discurso de negação da vida dessas pessoas. E, ultimamente, num diálogo muito próximo, né, que a gente sempre vem fazendo com as pessoas em situação de rua, o relato de que estavam ocorrendo manifestações aqui no Distrito Federal, né? Manifestações contra a rua, com palavras pejorativas, né? Caracterizando aquele segmento como marginal, bandido, né? Ligado a todo tipo de mazela social negativa. Né? Parece que ocorreram pelo menos 3 manifestações ali na área central aqui de Brasília, que a gente chama ali, né, setor comercial sul, enfim. E aí eles me disseram que estavam muito preocupados com essa campanha negativa que estava acontecendo ali, né, expulsatória, e com o vulto da violência, uma violência que nem eles mesmos entendiam como é que estava acontecendo. Parece que tem pessoas disseminando a discórdia ali, né, colocando uns contra os outros e toda uma ação muito higienista para com as pessoas em situação de rua. Então, diante desse apelo, né, eles estavam extremamente assim abalados, né, com o vulto dessa agressão com relação à identidade deles, e eles reverberaram a importância de tentar pautar positivamente. Aí eu falei, né, que a gente vem desde muito tempo, na verdade, essa ideia da campanha, a gente tentou provocar vários órgãos para fazer, e nunca obteve êxito. Então, o que a gente decidiu? Falou, olha, dentro dos limites que a gente tem, né,
a gente pode startar a ideia da campanha e articular isso com uma rede de pessoas de confiança, uma rede de movimentos sociais, de pessoas que são pró-rua e que sempre vão estar reverberando uma pauta positiva e a imagem positiva de garantia de direitos para a rua, e a gente tentar mobilizar nesse sentido, né, para poder ter uma voz aí em favor, né, da rua. E foi a partir daí que a gente começou a gravar vídeos, né, a gente conseguiu fazer essas articulações desses parceiros que estão em conjunto, a gente começa a gravar vídeos, a coletar frases, enfim, para a gente, então, tentar ir contra toda essa maré negativa, né? Essa maré, essas manifestações, essa lógica da barbárie, né, social, do fascismo social que a gente vem vivenciando, e infelizmente, num contexto de pandemia, né, onde a gente esperava, no início, pelo menos, eu nunca fui muito otimista, eu confesso, mas eu respeitei os otimistas, né, que falavam que a gente poderia ter uma lógica mais de respeito aos direitos, aos vulnerabilizados, que a gente teria um olhar mais humano para essas pessoas. Mas, ao contrário, né, o que a gente vê é o aumento da desigualdade social, o aumento da barbárie, né, porque acaba que o discurso contrário a essas pessoas, na verdade, aumentou, cada um começou a olhar mais para si, como já é um movimento da nossa sociedade extremamente individualista, e, infelizmente, essas pessoas mais vulnerabilizadas ainda ficaram num olhar mais marginalizado ainda no contexto da pandemia, né? Um incômodo, é incrível como tem um incômodo social com essas pessoas e nenhuma capacidade de entender a necessidade de garantia desses direitos. Então, foi assim que surgiu, né? Essa campanha, uma campanha bastante, como é que se diz ainda? Ela está no início, né? E que ótimo que embrionária, exatamente. E que ótimo que você vai estar nos ajudando aí a estar reverberando a campanha. Isso vai ser muito importante mesmo. Um maior prazer e honra. Paula, a gente sabe que a pandemia está agravando a situação social, mas a situação social vem agravando já há muito tempo, e as pessoas não entendem que gente na rua significa sintoma de país doente, né? Sintoma de que algo está errado, né? Porque nenhum ser humano deseja morar na rua, né? Então, quando você vê um grande contingente de pessoas nas ruas, tem um significado. Eu separei um vídeo aqui do coletivo, que foi aquela tentativa de desocupação ali atrás da CCBB. Para você... Está rodando? Para você comentar, está conseguindo ver aí? Não estou vendo. Eu vou inserir aqui, peraí. Agora deu, né? Agora sim. Eu queria provocar você, Paula, em cima de duas situações. Vou deixar rodando aqui sem áudio e a gente vai conversando. Eu vi muita reportagem sobre essa situação ali da CCBB. E teve a prisão lá do companheiro Tiago, né, que foi uma prisão arbitrária, tal, etc. Eu vejo, e aí eu fiquei pensando assim, Paulo, como que dizer que existe uma ocupação na CCBB, e por que não dizer que a ocupação é atrás do Palácio do Jaburu e próximo do Palácio da Alvorada? Né? Porque nós que conhecemos Brasília, e muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem exatamente ali, na verdade, essa ocupação, que são de pessoas que trabalham principalmente com a coleta de lixo, né? Pessoas que não têm para onde ir, onde morar, então eles estão ali, que são as moradias deles, onde eles fazem a sua reciclagem. Eu acompanhei, já estive lá, já fiz matéria sobre isso, e fica ali exatamente atrás do CCBB, mas ao lado do Palácio do Jaburu,
que é a residência oficial do vice-presidente da República, e próximo ao Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente da República. Ou seja, a miséria, a fome, a pobreza, a discriminação, a marginalização do ser humano está colado ali, naquele lugar. Eu queria que você comentasse um pouco isso, com base nesse vídeo de vocês aqui, do vídeo do coletivo Voz e Rua. Pois é, essa sua observação foi bastante pertinente, João, porque você fala justamente desse perfil de Brasília, né? Como a desigualdade social em Brasília, que a gente existe aí um discurso, né, dos mais antigos, que fala que Brasília é a ilha da fantasia, né? E como a desigualdade social está próxima do poder, né? É impressionante isso, está colada ao lado do poder. Paula, e como essas coisas parece que... Paula, deixa eu só interromper você para a gente contextualizar os nossos internautas sobre essas imagens. O que está acontecendo aí você pode me corrigir, acrescentar, é a tentativa do governo do Distrito Federal, do GDF, de tirar a ocupação das famílias e destruir uma escola que foi construída pelas famílias. Então, está aí os ativistas discutindo com os fiscais, com as autoridades do Distrito Federal, tentando impedir que isso aconteça, até porque existe, né, já determinações de que não pode haver desocupações de famílias durante a pandemia, porque é uma desumanidade total. Para onde vão essas pessoas, né? Então, desculpa interromper você, mas só para contextualizar, porque as imagens estão correndo e para os nossos internautas entender o que está acontecendo ali. Esse vídeo eu estava ao lado assistindo, foi realmente muito triste o que aconteceu, porque nesse momento aí, as casas ali já tinham sido destruídas, né? As pessoas estavam tentando resgatar os pertences das famílias, e nesse momento existiu uma tentativa de tentar mediar isso, né? A gente está vendo aí a nossa deputada Thalira, está vendo aqui várias pessoas, o Tiago, como você bem colocou, que é um ativista social de direitos humanos, e vários outros, né? E a gente tem esse momento aí, um momento muito triste, que a gente viu um defensor público federal ser extremamente desrespeitado no exercício da sua profissão. Então, a gente observou que a defesa dos direitos humanos estava realmente bastante prejudicada, né? Quando a gente vê um agente público, né, da Defensoria Pública ser tratada com desdém, com não reconhecimento, a gente, então, entende que o cenário é um cenário bastante pouco garantidor dos direitos. Infelizmente, né, eu já moro em Brasília há muitos anos, eu nunca tinha visto uma cena tão indelicada, tão desrespeitosa, diante, né, o clamor das pessoas pedindo, né, para que essas famílias pudessem ter um mínimo de condições de vida na pandemia, né, que tivesse o mínimo desses seus pertences resguardados e mais, o mínimo das suas condições de trabalho resguardadas. Essa senhora, né, que está indignada com toda a razão, ela está dizendo que eles passaram um mês catando, né, os produtos da reciclagem como forma de sustento, eles estão trabalhando, né, eles estão tentando trabalhar a despeito de toda a violação de direito que eles vivem. E ali, todo o trabalho do mês foi enterrado e misturado, e eles estavam se desesperando, porque é dali que se come, é dali que se vive, né? Então, infelizmente, hoje a gente teve a notícia de que houve um recurso ao STJ que concedeu o direito, que eu espero que caia por terra o mais rápido possível, que concedeu um direito de desalojar essas pessoas, de desapropriar. Então, a gente vive um cenário, como eu falei, né, que a despeito do que se esperava, é justamente o contrário, né,
extrema violência, de extrema violação de direitos, porque não faz nenhum sentido um aparato gigantesco de policiais, um aparato gigantesco de servidores públicos que estavam lá, de outras carreiras, se expondo no meio de uma pandemia, pessoas que não teve nem vacina, né? Assim, nós não tivemos acesso à vacina, esses servidores também não tiveram acesso à vacina, esses policiais que vivem na rua, esses agentes que vivem na rua, e muito menos as pessoas que estão ali, né, que não têm acesso a absolutamente nada, né? Então, a gente não entende, assim, é a razoabilidade dessa ação tão desproporcional, num momento tão desnecessário como esse. E com esse contorno de violação de direitos, de violação, por exemplo, de um agente, um defensor público da União, que é o Antônio, inclusive, nosso um grande parceiro, né, da gente aqui, que foi absolutamente desprezado no exercício da sua profissão. Então, foi assim, foi lamentável, realmente lamentável. E depois a gente viu uma prisão arbitrária de uma pessoa que foi mostrar uma liminar. Então, realmente, o que a gente está vivendo é extremamente desnecessário, é uma coisa que eu não tenho dúvida que vai pesar na imagem desses políticos. Eu penso que eles estão sem assessoria, sabe? Porque eu não vejo sentido nenhum em um político carregar uma imagem dessa na pandemia, quando ele poderia estar carregando uma outra imagem, né? Uma outra imagem de cuidado, de respeito à vida. Então, realmente, foge totalmente a compreensão o que está acontecendo, foge Um totalmente. exagero desnecessário, né? Uma vontade de impor autoridade A truculenta. pior autoridade, né? A que viola direitos, né? É aquela história do velho que a gente conhece lá, de Pedro Aleixo, lá no AI-5, né? Que ele falou assim, o presidente, o problema é o guarda da esquina, né? E o guarda da esquina é o policial, o militar é o subsecretário do DF Legal, enfim, esses que se acham que têm um micropoder, né? Eu vou ser honesta, sabe, João? Eles mesmos ali, muitos deles, muitos policiais estavam lamentando estar ali. Eles mesmos falaram, olha, como ser humano, eu lamento isso, tudo que está acontecendo, assim. Muitos falaram isso. Esse próprio mesmo subsecretário falou que estava ali, que tinha que, né, para poder manter a situação, mas eu acho o seguinte, se tivesse uma decisão política clara dessas pessoas não estarem ali, eu acho que elas, sinceramente, não estariam ali, sabe? Então, eu acho que falta isso. Eu faço, inclusive, esse pedido, esse apelo às autoridades do Distrito Federal, né, que cesse esse tipo de ação, que eu acho que isso não é uma coisa que vai ficar bem para a carreira política de ninguém. E nós, como cidadãos, nós não desejamos isso, a gente deseja melhor política. A gente deseja bons representantes, nós temos ausência de bons representantes. Esse é um cenário que a gente vive. Então, eu faço um clamor para as autoridades de Brasília para que cessem, para que deem lotes para essas pessoas, elas precisam trabalhar. Tudo bem, elas não podem ficar ali naquela área federal por algum motivo que esteja incomodando, que a gente até desconhece por que nesse momento está incomodando tanto, mas a gente pode deslocar essas pessoas para lotes. O GDF tem muitos lotes, mesmo que provisoriamente, para garantir o trabalho, para garantir a vida dessas pessoas e que para nós que somos defensores de direitos humanos possamos cuidar dessas pessoas nesses locais adequados, porque o perfil de vida dessas pessoas não abrange outro tipo de moradia, que não um lote, a casa, porque a forma de viver deles é a forma de trabalhar também. Então, eu faço um apelo nesse momento para as autoridades do Distrito Federal para que cessem esse tipo de ação, não recorram mais e garantam a vida dessas pessoas, concedam um lote, mesmo que provisório, até que a CODAB tenha condições efetivas de garantir o direito à moradia dessas pessoas. A maioria, quase todas, na verdade, todas praticamente, estão inscritas na CODAB. Agora, como é que pode uma pessoa ficar 10 anos, uma pessoa ficar inscrita na CODAB e não ter aonde viver? Quer dizer, isso não faz sentido. O viver, o morar é hoje, é agora. O trabalhar é hoje, é agora. Então, acho que é muito importante esse apelo, né, realmente para as autoridades, para que vocês se reúnam, para que vocês revisem essa postura, porque eu acho que há sempre tempo de melhorar, né? Há sempre tempo de revisar o que está sendo feito. Então, a gente percebe, Paula, que existe um conteúdo de classe
nessas posturas, né? Porque você tem ali a poucos metros, poucos quilômetros, 5, 3, 2, 5 quilômetros daquela área. Eu conheço muito bem aquela área, porque eu fiz muita reportagem dali e também morei na Vila Planalto. E fica perto da Vila Planalto e existem ocupações, né, na Vila Planalto que ninguém mexe, porque são Existem, a altos Brasília, funcionários do governo, e ninguém mexe, né? E mexe ninguém mexe. com a comunidade. Eu conheço aquela comunidade ali, que ela também não está ali fixa, não tem nenhuma construção de alvenaria, são construções totalmente, Madeirite, exatamente, né? tudo provisório, né? Tudo provisório, e eles apenas utilizam aquele espaço para morar e para fazer o trabalho deles, que é o trabalho da reciclagem que Exatamente. eles coletam nas imediações ali né, daquela região. Então, essas pessoas humildes incomodam, né? Mobilizam É, aparatos de guerra, né? Mas ninguém vai exatamente. mexer lá na, na Vila Planalto, onde estão altos funcionários do governo, não vai mexer, né? Tentam mexer com a Vila do Sossego, mas não mexe com aqueles abastados, aqueles poderosos que estão na BR-040. Enfim, isso. O É alvo seletivo, né? é seletivo, exatamente, é seletivo, né? Eles Que vão. é contra as pessoas que mais precisam, que estão em piores situações e que é uma população completamente desassistida, né? E como que pode incomodar, né? Como que a pobreza incomoda, né? Não no sentido das pessoas se sensibilizarem para mudar essa realidade e garantir o direito, mas muito pelo contrário, para uma asepsia social. É Isso, lamentável, né? É lamentável isso. Assim, a gente vê que a gente espera muito pouco da humanidade, dessa classe média brasileira, brasiliense, né? Que tem um ódio ao pobre, indiscutivelmente um ódio ao pobre negro, né, que vive nesse país em condições de extrema precariedade social. E como você sabe, né, você bem falou, Brasília é uma cidade irregular praticamente, né? Assim, a maioria dos condomínios são irregulares. A maioria, por exemplo, você falou na Vila Planalto, em outros lugares, tem tanto puxadinho na Asa Sul ali, no comércio irregular dos comerciantes, e isso passa batido, porque isso não incomoda o olhar de aceitação social de uma sociedade que tem no seu bojo o autoritarismo do fascismo social, indiscutivelmente, que não faz uma leitura crítica sobre isso. E o pior de tudo, sabe, João, é o que você mais vem ouvindo ultimamente, que eu acho que é o pior discurso que se pode existir, é de que as pessoas falam, essas pessoas precisam ter vontade de melhorar. Eu acho que essa solução de individualizar um problema que é estrutural socialmente é a maior perversidade humana que a gente está vivendo nos últimos tempos, que tem assolado, né, segmentos da assistência e outros, assim, no sentido de dizer a culpa é deles que não têm capacidade de melhorar, que não têm força de vontade de melhorar. Então, você individualizar um problema que, indiscutivelmente, a fim de atampar, né, o sol com a peneira, um problema que é estrutural na sociedade, para mim é a maior perversidade que existe. Então, a gente está vivendo um momento assim bastante desagradável e que a pandemia expôs, né, no sentido de que todo esse horror não incomoda uma sociedade, mas incomoda as pessoas que lutam por direitos humanos, né? exatamente. Como a gente vê aí o BSB Invisível, a gente vê o Subverta, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, os mandatos aí que têm uma vocação para resguardar os direitos populares, né, estão mobilizadas no sentido de garantir esse direito. Agora, eu espero que isso não seja lido como uma coisa política, uma coisa nesse sentido, muito pelo contrário, política partidária, alguma coisa que seja, como uma política do bem viver, né? Como uma política da coletividade, que é obrigação e dever, não só desses que estão ocupando temporariamente cargos públicos, como de todos que têm cargo, que têm os seus cargos públicos efetivos, como de todos os cidadãos.
Então, nesse sentido, a campanha, né, João, ela se torna ainda mais importante para dizer que as pessoas em situação de rua são vidas, nós estamos falando de vidas, toda vida importa. E isso é uma discriminação social, é muito claro na nossa legislação que discriminação é crime. O que se está fazendo é um crime contra a vida dessas pessoas, violando direitos e negando o direito à vacinação, né? Exatamente. Paula, você já mencionou mais aí, mas o cidadão comum, né, as entidades, como fazer para ajudar a participar dessa campanha de vocês? Da campanha, então, vocês podem mandar, estar enviando frases, divulgando, né, nas redes sociais, na imprensa, como você está fazendo, mas mandando frases para a gente estar alimentando, mandando vídeos para a gente estar alimentando a campanha. E está apoiando, né? Acho que todo canal que a pessoa puder utilizar de reverberar o direito das pessoas em situação de rua, de contra essa campanha de discriminação social, né? Trazer essa discursividade de que discriminação contra a população em situação de rua é crime. Não dá para você fazer uma campanha, aliás, você fazer uma manifestação na rua contra as pessoas em situação de rua. Isso é crime. Porque discriminar é crime, você tem que buscar os direitos dessas pessoas. Direito à moradia, por exemplo. Né? As pessoas querem moradia digna, querem a sua casa, o seu espaço. Como você falou, as pessoas não desejam estar nas ruas. Elas estão por uma condição estrutural da sociedade. Agora, não é pensar assim, da vontade dela. Gente, né, da vontade dela, elas vão sair. Gente, por favor, né? Isso aí é uma falta de respeito muito grande. É irracional dizer uma coisa dessa, né? É uma estupidez. Hoje eu tenho vontade de morar na rua, então eu vou para a rua. Agora eu não quero sair porque... É irracional. E a gente sabe, né, Paulinha, que pelo que a gente conhece, até de lideranças do movimento, que no momento que tiveram a oportunidade de se estruturar emocional, materialmente, saiu da rua, né? Você precisa de condições materiais, efetivas, né? Não é enganação também, né? Porque as pessoas estão cansadas de falsos recursos e que devolvem elas para a rua. Né? Você tem recursos que atrasam, tem recursos que não funcionam e que devolvem elas para... Então, ninguém é bobo de perder o seu território construído. As pessoas querem condições reais, efetivas de melhoria de vida. Exatamente. Não adianta você engambelar essa situação. As pessoas precisam de condições materiais efetivas para sair da rua. É moradia fixa, repúblicas, que sejam lotes. Quantas vezes a gente fazendo atividades... né? Emprego, educação, empregos, oportunidade de trabalho, fazer um link. Tem gente que tem problemas de saúde, né? Quem está com problema de saúde tem que ter o devido encaminhamento para tratamento de saúde, enfim. Então, assim, condições, é preciso que a gente busque condições reais, efetivas para garantia dessas vidas. E não inventar situações frágeis, situações que não alteram a condição de vida da pessoa e depois culpabilizá-las, né, no sentido de dizer, não, elas não deram conta porque eu ofereci um serviço de quinta categoria, né, e elas não conseguiram sair da rua. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter... Muitas vezes serviços humilhantes, né? E isso aí, para mim, é uma forma perversa de destruir a pessoa. Destruir a pessoa. Paula, para finalizar, me passa um panorama de como que está a situação hoje da população de rua do Distrito Federal e que o governo do GDF, né, o governo do Distrito Federal, o GDF, está fazendo. Me parece que foi desestruturado aí algumas medidas de assistência para essa população, né? Nos informe aí sobre isso. Então, isso aí, na verdade, está sendo uma grande luta, né? No sentido de garantir minimamente direitos. Então, o que a gente tem buscado é garantir espaços de acolhimento, né? Para pessoas que tenham um perfil de família unipessoal, que não é o caso dessas pessoas
que estão no CCBB ali, nas proximidades do CCBB, porque eles não são famílias unipessoais, né? Então, assim, para quem tem um perfil de família unipessoal, que é a própria pessoa, então esses espaços de acolhimento são muito oportunos. Então, a luta é para garantir a permanência, e é uma luta, na verdade, para garantir a permanência nessas pessoas, garantir que essas pessoas que recebem um auxílio que atrasa, que não tem condão nenhum de auxiliar nada, que elas tenham direito a esses espaços, e que se amplie, né, as casas, não só casas de passagem. O GDF ainda não tem um outro modelo diferente disso. É importante ampliar, mas as repúblicas, né, que são desejos assim também manifestos das pessoas em situação de rua, enquanto não tem a moradia fixa, né, porque você falar de aluguel também não resolve, porque ele tem um prazo. A gente está vivendo uma crise do trabalho. Imagine, para quem já tem imagine, a população em situação de rua já tem uma dificuldade extrema de conseguir trabalho pela marginalização social que sofre, né? E agora imagine essa crise que a gente está vivendo aí da pandemia, né? Uma crise social, uma crise econômica de extremo vulto. Então, com a questão dos desempregos, então essa situação é muito mais grave. Então, a gente precisa de oportunidades de trabalhos, criar linhas, urgente, era para ontem, linhas de trabalhos específicas para esse segmento, repúblicas, lotes para que essas pessoas possam fazer mutirão. Quantas vezes você fazendo atividades com as pessoas em situação de rua, já fiz inúmeras oficinas, inúmeros seminários, e eles falam, dá um lote, arruma um lote para a gente, que a gente faz um mutirão e constrói. Então, assim, alternativas existem, né? Que já vem sendo falado, já vem sendo, agora falta vontade de ampliar isso e ter um olhar para as políticas que de fato tenham um alcance de trazer melhoria. Então, acho que falta essa sensibilidade de sair de um discurso pronto, né? E, inclusive, eu acho que isso tem que partir, inclusive, dos próprios servidores, e até para orientar, né, essas autoridades que estão temporariamente aí no poder, no sentido de mostrar o que efetivamente é necessário ser feito, e parar de repercutir coisas que não têm, ações que não têm o condão de melhorar de fato, e a gente ser honestos, né, no sentido de que a gente precisa respeitar essas vidas, e parar de estigmatizar, e parar de culpabilizar essas vidas. Eu acho que isso é fundamental, né? Fundamental é sair desse discurso de que eles não têm potencial para mudar a sua vida, que se eles são desestimulados, para esses tipos de explicações absurdas, né? Extremamente inúteis, desumanas e discriminatórias, né? E que reverberam ainda mais a condição de marginalização social. É muito fácil para quem está numa posição privilegiada cobrar de quem está vulnerabilizado, né, destroçado emocional, materialmente. Materialmente. Cobrar alguma coisa. Até porque existe pesquisas, né, que mostram que a pessoa vai para a rua quando ela perde totalmente a sua condição humana mesmo, né, de estar desempregada, de estar O sofrida, desemprego é muito central, né? emocionalmente, né, por várias razões, e ela vai para a rua. Paulinha, olha, muito obrigado pela nossa entrevista. Vamos combinar de toda sexta-feira a gente conversar. O que você acha? Vamos sim, vamos. Eu estou super feliz, muito obrigada. E aí, vamos construindo, eu acho que é muito importante a gente ter um jornalismo sério, um jornalismo garantidor dos direitos humanos, um jornalismo que tem um olhar para as minorias sociais. Eu acho que esse seu trabalho é brilhante, eu fico super honrada e te agradeço imensamente. Estamos juntíssimos nessa. Vamos trazer aí matérias mais dignas, né, mais respeitadoras dos direitos humanos. E tentar fazer o nosso papel social, né, de mudar essa realidade. Com certeza. E vamos reforçar a luta de vocês. Para finalizar, a partir de hoje, todas as entrevistas que eu estou fazendo, eu quero convocar, conclamar os meus entrevistados a defender a liberdade do Rodrigo Pilha. Tá? Então, você conhece ele, você se manifestou quando a gente publicou aquela matéria, aquela entrevista que eu fiz com o Érico, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A liberdade, é o preso político do Bolsonaro, liberdade para ele. Liberdade para Rodrigo Pilha. Rodrigo Pilha é um
grande ativista social, um grande companheiro de várias manifestações, de várias lutas por direitos, por várias lutas por melhoria. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo que ele ainda estava preso, aquilo me causou um espanto, porque como pode, né, uma situação dessa? Então, eu acho que a gente precisa, sim, se unir, né, para que as pessoas tenham direito a lutar, as pessoas tenham direito à sua manifestação política, né? Eu falo assim que a gente vive nessa construção conjunta e a gente respeita, né, quem tem opções divergentes, no sentido de que, por exemplo, tem pessoas na rua que têm diferentes opções políticas. Isso é uma questão que a gente tem que respeitar sempre. Então, o respeito é um direito que a gente tem, um direito político. Se a gente perde a democracia, né, então o que vai restar para uma sociedade como a nossa? Então, eu acho que liberdade para Rodrigo Pilha é um sinônimo de garantia da nossa democracia, né? E aí eu já vi que parece que já houve uma manifestação favorável do Ministério Público e agora o Judiciário precisa se manifestar. Então, né, a gente pede também essa atenção específica, porque essa situação é bastante incomodante, né, incomodadora, né, em função de que a gente tem uma pessoa que estava numa manifestação que estava reverberando, né, a sua pauta política, presa até hoje. Isso é muito ruim para a nossa democracia, né, e todo o apoio ao companheiro Rodrigo Pilha, todo o apoio, e aproveitando também para fazer esse pedido aí para as autoridades do judiciário para, enfim, darem os devidos encaminhamentos, né? A gente entende, né, pelo pouco que eu vi, assim, inclusive da entrevista que você fez, do que eu estava observando, depois, que existe, inclusive, um parecer favorável do Ministério Público pela libertação do Pilha. Então, eu acho que cabe aí às nossas autoridades do judiciário proceder essa liberdade, né? Exatamente. Porque eu pessoalmente, né, que acompanhei, como você, a trajetória do Pilha, ele é aquele militante que nós escondemos debaixo da cama, que a gente não teve coragem de sair, né? E ele tem coragem de sair, ele e as pessoas que ele consegue arregimentar, tem aquela coragem de sair e brigar. Eu acho que que a gente só vai mudar esse país quando todos nós nos revestirmos de um pouco dessa pilha, né, Exatamente, o Rodrigo Pilha, ele sempre se pôs, né? Ele é um jornalista, né, reconhecido, e ele sempre se mostrou, ele sempre se colocou, ele sempre foi muito verdadeiro nas suas convicções, né, das quais ele realmente tem direito, são com suas convicções políticas, né? E ele sempre esteve nas ruas, né? A gente sempre, inclusive, em várias ocasiões, eu estive junto com o Rodrigo Pilha, e ele sempre manifestando, e, enfim, ele, como você bem disse, é uma pessoa que nunca escondeu a sua cara. Eu acho que nesse momento ele precisa, então, do apoio de todo mundo, porque é uma pessoa que lutou com muita verdade sempre, pelo que sempre acreditou, né, que seria o melhor para o país. Então, realmente, ele precisa de todo o nosso apoio, indiscutivelmente. Maravilha. Paulinha, brigadão, tá? Até sexta que Obrigada. vem, né? Aí você fica Obrigada. para chamar o Paulo, para chamar outros membros Sim. do seu coletivo. Tá ótimo. Vamos construindo juntos, então. Obrigado. Um grande beijo e parabéns pelo seu brilhante trabalho. Que Beijão nos também. Tchau. Beijão.